Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo eu vou vos ensinar algumas gírias e expressões em alemão que usamos no nosso dia a dia. Vocês me pediram muito e está aqui o vídeo tão esperado. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Então, a primeira gíria que eu quero apresentar a vocês seria a Was geht ab? Was geht ab? Então, você usa geralmente em três situações. O primeiro seria, na verdade, nós usamos então entre adolescentes ou jovens, né? E são, assim, expressões muito informais. Você não fala isso para o seu chefe ou pessoas, né, que você não conheça. E nós usamos, então, em três situações. Primeiro, quando você está chegando junto com um grupo de amigos, você, então, diz Was geht ab? Seria uma forma de você saudar as pessoas, né? Dizer um oi e tal. A pessoa não necessariamente precisa responder alguma coisa, seria só, e aí, né? Tudo bem? A pessoa não precisa necessariamente responder alguma coisa, seria só uma questão de você chegar e falar alguma coisa, literalmente. Outra razão que nós usamos esse Was geht ab seria quando você está perguntando a alguém o que realmente está acontecendo, né? Então, seria no sentido de você está bem, né? Então, você quer realmente saber o que está acontecendo, se a pessoa está bem, se aconteceu alguma coisa. Então, nesses sentidos, nós usamos. E também é para dizer oi, tudo bem, né? Então, nesses três sentidos, nós usamos o Was geht ab, essa gíria. E as respostas também podem ser variadas, então nós podemos responder nicht viel, que seria não muito, ou também alles gut, tudo bem, ou einiges, muita coisa. Então essas poderiam ser as possíveis respostas para esta gíria, Was geht ab. Outra gíria muito usada seria a gíria passt. Essa não é só usada entre adolescentes e jovens, mas também nós adultos usamos. Então, ela é muito usada, essa gíria. E, na verdade, o passt vem do verbo caber ou encaixar, né? Mas, no sentido da gíria, nós usamos em situações, por exemplo, quando alguma coisa não está muito bem resolvida, mas a gente se contenta com isso. Então, a gente diz passt schon. Então, quer dizer que, tá, tudo bem. Então, deixa pra lá, né? Então, nesse sentido, a gente usa essa gíria. Ela é bastante usada, não só, como eu falei, entre adolescentes, mas também com adultos. Outra gíria muito usada entre os adolescentes, principalmente, eu já escutei também jovens adultos falarem ela, né? Mas seria num círculo, de novo, entre pessoas muito íntimas e amigas, tá? Então, você não fala isso para pessoas que você não conhece. Então, seria esse na. Esse na seria como em português, por exemplo, como e aí, em português, né? Então, ou como o oi, o olá. Então, nós usamos ele assim, e ele pode, né, significar, por exemplo, o que você está fazendo. Então, depende muito da entonação que você, né, está dizendo nesse na ou na. Então, depende muito do que você está insinuando com esse na aí. Então, ele também pode significar, ou você também pode ainda juntar com outra frase, por exemplo, na alles gut, ou na wie geht's, ou de novo, esse na was geht ab. Então, tem várias formas, na verdade não existem muito regras assim para usar essa gíria,
o significado, então, também seria que nem o nosso primeiro exemplo, né? Então, seria e aí, né? Tudo bem? Ou oi, ou olá. Então, nesse sentido que nós usamos esse na. Uma expressão muito conhecida para quem fala alemão seria Das kannst du deine Oma erzählen, que significa, traduzido literalmente, você pode contar isso para sua avó. E o uso dessa expressão seria no sentido de que, eu não acredito nessa história. Isso você pode contar para alguém outro, mas menos para mim. Então, nesse sentido, nós usamos essa expressão. Outra expressão que recentemente veio à Europa, ela é na verdade emprestada do inglês, seria chillen, que no inglês nós chamamos de to chill, que seria relaxar ou descansar ou simplesmente também não fazer nada. Outra gíria que eu ouço muito por aí seria a läuft. Läuft vem do verbo traduzido do alemão, né? Que significa correr ou também andar rapidamente. Mas nós usamos no sentido de dizer que tá indo tudo bem. Tá indo. Então, nesse sentido, nós usamos essa gíria. Essa próxima gíria aqui, ela talvez seja já uma das mais antigas, que seria Bock haben. Bock é bode em alemão e nós usamos no sentido de não ter vontade de fazer alguma coisa. Então a gente diz Ich habe keinen Bock, eu não tenho vontade de fazer nada ou não tenho vontade de fazer alguma coisa. Então vocês já devem talvez ter escutado alguém falar se vocês moram aqui na Europa. É bem comum alguém falar isso. Outra gíria muito comum de se escutar entre adolescentes e jovens adultos também, eu falo essa gíria 500 bilhões de vezes por dia também, seria a echt. Então, echt, traduzido do dicionário alemão, seria verdadeiro, algo que é genuíno, autêntico, mas na gíria nós usamos o echt como nós querermos dizer, sério? Você tá falando sério? Então, nós usamos isso como uma expressão de incredulidade. Nossa, eu não tô acreditando. Ou você tá falando isso. Então, nesse sentido, nós usamos essa gíria como, nossa, sério que você tá falando isso? Então, nesse sentido que nós usamos esse echt aí. A próxima expressão em alemão, talvez vocês já devem ter escutado também, seria Es ist mir Wurst. Es ist mir Wurst. Não é muito bonito falar essa expressão, porque traduzido literalmente do português significa para mim é linguiça, só que nós usamos no sentido de que para mim tanto faz, não dou nem a mínima. Então não é muito bonito usar essa expressão, mas é porque expressa desinteresse ou tanto faz pra mim. Próxima gíria, de novo, é muito usada entre adolescentes e jovens adultos também, é a gíria krass. Krass. E ela significa, assim, um espanto extremo de alguma coisa que, no sentido positivo, de que você achou muito legal e você diz, uau, krass. Uma coisa que te anima, que você achou extraordinário, assim. E ela também é usada no sentido negativo, uma coisa que te decepciona, que te assusta, que não é legal pra você. Então, você fica admirado no sentido chocado, assim. Krass! Você fica, assim, espantado com alguma coisa. Então, ela é usada nesses dois sentidos. Outra expressão relativamente muito usada seria spinnst du ou der spinnt wohl, que seria para expressar que aquela pessoa tá pensando besteira, que tá maluco, que não tá pensando alguma coisa normal. Essa expressão aqui é uma das mais usadas e que eu mais ouço entre adolescentes, jovens, seria o geil, das ist geil, das ist so geil, ou também cool, das ist cool. O uso é o mesmo,
nós então queremos expressar que uma coisa é muito, muito legal e nesse sentido que nós usamos algo que é muito extraordinário ou sensacional. Então nós nos expressamos dessa forma para dizer isso. Das ist geil, das ist cool. Algo que é muito, muito legal. Uma expressão também muito parecida com essa última seria das ist ja der Hammer. Você não está falando de um martelo, mas sim você quer dizer que também uma coisa é muito, muito legal. Então, essa expressão também é usada muito no sentido de que nós acabamos de ver também. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!